Lucas 19, Lucas 19, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que este entrara para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia se perdido. Amém e amém. Feche os olhos, irmãos, vamos orar. Deus santo, Deus poderoso, Deus eterno, nesse momento quero pedir a Ti, Senhor Deus, a Tua bênção, para que o Senhor, e não eu, Senhor, mas o próprio Deus, possa falar com a Tua igreja nessa noite, Deus. Que as palavras não sejam carnais, não sejam do meu coração, não seja do meu intelecto, nem do meu conhecimento, mas que seja do trono de Deus, do coração de Deus, da mente de Deus, e que esse povo, Senhor Deus, possa ser impactado pela Tua palavra. Abra os olhos, Senhor Deus, Senhor, que Tu possa libertar as mentes, destravar os ouvidos, Senhor Deus, quebrantar os corações, e que nessa noite seja noite de salvação, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Que eu diminua para que Tu cresça, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, você já conhece esse texto, eu já preguei essa mensagem há 2 anos atrás aqui, nesta igreja. E hoje, Deus colocou no meu coração que essa mensagem pudesse trazer, não algo que eu preguei há 2 anos atrás, mas eu creio que a palavra de Deus se renova todos os dias. E a cada dia que nós lemos essa mensagem, nós temos um aprendizado diferente. E eu tenho certeza que Deus tem algo para o teu coração nessa noite. Amém, irmãos? Mas antes de entrar no capítulo 19, aí na Bíblia de vocês, quero que você fique com a Bíblia aberta. No capítulo 18, se você voltar um pouco, 18, 35 e 43, 18, 35 e 43, tem uma história de outro homem, que é um cego, que Jesus, ele está chegando em Jericó. Ele não entrou, está chegando. E esses 2 capítulos, 18 e 19, eles estão conectados. Então, quando Jesus vai chegando, tem um cego. Marcos chama esse homem de Bartimeu. E esse homem, quando vê a multidão passando, ele começa a perguntar quem é aquele homem que está passando. E uma pessoa que nós não sabemos quem é, informa que era Jesus, o Nazareno. E quando ele sabe que é Jesus que está passando ali, aquele homem começa a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, a todo custo esse homem tenta chamar a atenção de Jesus. E aqui eu quero fazer um parênteses rapidinho. Eu não sei se você já ouviu aquela música que diz que subiu numa árvore para te ver e quero chamar a tua atenção para mim, falando de Zaqueu. Pois é, está errada, porque Zaqueu não queria chamar a atenção para ele. Quem queria a atenção de Jesus para ele era o cego, Bartimeu, e você vai entender isso mais na frente.
esse homem fez todo o possível para que Jesus olhasse para ele, ao ponto que as pessoas que estavam ao seu redor estavam começando a ficar incomodados com o grito do cego, e ele começava a ser repreendido pelas pessoas. Só que, meus irmãos, o grito daquele homem incomodava os que estavam ao seu redor, mas não incomodava Deus. Aonde há um grito desesperado, ainda que incomode ao redor, mas Deus está escutando lá em cima. Aonde há um clamor, um desesperado, aonde há alguém que está louco para encontrar Jesus, ainda que ele incomode as pessoas do lado, Jesus está de olho nesse homem. E Jesus para aquela multidão e ele diz assim, que se aproxime dele, e ele cura aquele cego poderosamente. E a fala de Jesus me chama muita atenção, que ele diz assim: a tua fé, o quê? A tua fé te salvou. Meus irmãos, já viu o quão é bonito isso? Esse homem pediu para ser curado, e ele foi curado e salvo. A tua fé te salvou. Os seus olhos se abrem, e agora ele não apenas visualiza a terra, mas agora ele está visualizando a sua morada na eternidade com Jesus. Ele não foi só curado, ele foi salvo. Quando Jesus faz algo, meu irmão, ele nos surpreende. Ele simplesmente nos surpreende. Logicamente que a história desse homem é totalmente diferente da de Zaqueu. Totalmente. Zaqueu era um homem rico, esse homem era um mendigo. Zaqueu estava numa árvore, esse homem estava no meio do caminho. Zaqueu teve que descer, esse homem teve que ficar de pé. Zaqueu não procurou ninguém, esse homem estava procurando Jesus. Mas ainda que tenha as diferenças de um para o outro, as duas histórias convergem no mesmo lugar. Os dois homens que Jesus estava passando em Jericó, ainda que tenham histórias diferentes, situações diferentes, os homens foram salvos para a glória de Deus. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva o rico, ele salva o pobre. Ele salva o homem, ele salva a mulher. Ele salva aquele que não está desesperado. Ele salva aquele que está gritando desesperado. Qualquer situação nesta noite, Deus tem poder para atender para a glória dele. Todos vocês estão no radar do nosso Senhor, independente da situação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diante disso, só como introdução, agora Jesus entrando em Jericó, agora Lucas 19, entrando em Jericó, ele estava chegando, agora ele está entrando. E o versículo 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Irmãos, olhem para mim. Jesus agora, dentro de Jericó, estava passando. Jericó é uma cidade conhecida pelo seu significado, cidade perfumada. Era a cidade que tinha todas as suas riquezas, o seu luxo. Era a cidade das palmeiras, como diz Deuteronômio 34. Aliás, ali era onde os sacerdotes gostavam de morar. Era a cidade dos sacerdotes. Era a cidade que o rei Herodes passava as férias. Então, digamos que Jericó era as Salinas daqui do nosso tempo. É para onde a galera que gostava de ir, né? E essa cidade, cheia de luxo, de prazer, de beleza, Jesus agora ia o quê? Passando. Irmãos, Jesus não foi para Jericó. Jesus estava passando por Jericó. Ele ia para Jerusalém. Jesus tinha 1 semana de vida. Quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria crucificado. Então ele estava passando por ali. Ele não ia ficar ali. Jericó teve a sua única oportunidade de conhecer o Salvador. Naquele dia, Jericó estava na agenda de Deus. Naquele dia, os olhos de Deus estavam diante de Jericó. Só que, meus irmãos, ali era a última visita do Salvador. Aquele dia era o dia mais importante de Jericó. Por quê? Porque depois que Jesus passasse por ali, ele nunca mais voltaria.
Quem tinha a oportunidade de conhecer Jesus era agora, era naquele dia. Não tinha para onde correr. Quem foi salvo foi, quem não foi, não seria mais, porque Jesus não voltaria para aquele lugar. Meus irmãos, como isso é importante para nós. Jesus passando numa multidão e apenas 2 homens são salvos. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que 2 homens agarraram a oportunidade e a grande multidão não? Porque, meus irmãos, muito de nós que não conhecemos Jesus, achamos que vamos ter outra oportunidade. O grande mal de muita gente que ainda não veio para Cristo é que acha que domingo que vem ele vai estar aqui. Ele acha que amanhã vai ter um novo dia. Ele acha que os planos que nós estamos separando, Deus fica por trás e fica tentando encaixar os nossos planos sem abafá-los. Mas meu Deus, ainda, irmãos, que você planeje o ano inteiro, planeje o ano de 2025, 2026, eu digo uma coisa para vocês: Deus está no controle da nossa vida. Aquilo que você está programando para o ano que vem, nós não sabemos se teremos essa oportunidade. Aliás, esse pode ser o último sermão que você pode estar ouvindo. Esse pode ser o último sermão que eu estou pregando. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós sempre achamos que temos outra oportunidade. Jericó achava que tinha outra oportunidade. Jesus estava passando, e quando ele passasse ali, nunca mais ninguém viria Jesus. Tiago 4, versículo 14, sabe o que ele fala da nossa vida? Ele fala que a nossa vida é como neblina, que vem e passa. Jó fala que a nossa vida, Jó 7, fala que a nossa vida é um sopro. Você consegue ficar soprando por muito tempo? Logo, logo o quê? Perde o ar. É um sopro. Soprou, logo, logo vai se acabar. Meus irmãos, crentes dessa igreja, pessoas que estão longe de Deus dessa igreja, desviados, quem não conhece Jesus, a nossa vida está correndo. E nós não temos muitas oportunidades. Não temos. Eu digo aqui para esta igreja, eu aceitei Jesus no primeiro sermão que eu escutei na vida. No primeiro culto de uma igreja evangélica que eu entrei, eu me lembro. Eu não perdi oportunidade alguma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem sabe, hoje eu não estaria aqui com vocês. Se eu falasse, não, domingo que vem, quem sabe? Não, ano que vem deixa passar o ano, e quando entrar o novo ano, eu venho com tudo. Quem sabe? Não sei. Quem sabe hoje eu só estou aqui com vocês, porque naquele sermão que eu ouvi, eu me rendi ao Senhor. Se eu não tivesse, quem sabe eu não estaria aqui com vocês. Então é isso que você tem que pensar nessa noite. Você não é um homem cheio de oportunidades. Deus te levanta todos os dias e está te dando mais uma oportunidade para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Quando você dorme, o dia de amanhã não é garantido. Deus está te dando uma oportunidade para que você tome uma decisão nessa noite. Eu já contei esse testemunho aqui. Lá em Salinas, eu cuidando do grupo de jovens, já fui líder de jovens. E eu me lembro que tinha um jovem que toda vez eu fazia apelo e eu olhava para aquele cara. E aquele cara nunca vinha. Nunca. Irmão Cláudio, liga aqui o ventilador, irmão, por favor. Nunca vinha. E eu ficava preocupado com aquilo. E sermão atrás de sermão, apelo atrás de apelo, e o homem só olhava assim, fingia que não estava me olhando, fingia que não era com ele. Eu me lembro que depois de um certo tempo, eu trabalhando em casa no computador, agoniado, ele me manda uma mensagem pelo Facebook. Aí eu vi a notificação levantando, aí ele falou assim, pastor, eu preciso falar com o Senhor. E aí eu falei, o que está acontecendo, irmão?
Ele falou assim: eu estou muito doente. Só que quando ele falou que estava muito doente, ele estava muito doente e eu estava muito ocupado. E eu comecei a mexer, e era interessante que quando ele falava comigo, a aba levantava, sinalizava que ele queria falar comigo. Só que como eu não dei mais atenção para ele, a aba não levantou, eu acabei esquecendo dele. E eu voltei para o meu trabalho, comecei a trabalhar. Esse jovem, no outro dia, eu recebi a notícia que ele morreu. Agora imagine a minha vida, como ficou. Meu irmão, passei anos remoendo essa dor. Anos e anos da minha vida. E eu me lembro que uma vez eu estava orando, com esse problema na minha cabeça, me incomodando. E Deus vem sobre mim e fala comigo: você não tem que ficar remoendo isso. E eu falei: por que, Deus? E Ele começou a me lembrar os sermões, os apelos que eu fiz, os convites, e apelos, e intermináveis apelos de 5 minutos, de 10 minutos, e Deus vai me lembrar: oportunidade Ele teve. E aquilo ali, não que tenha me trazido uma paz por causa daquilo que eu fiz, mas isso foi um aprendizado. Nem todo mundo vai ter as oportunidades que acha que tem. Amém, irmãos? Segunda coisa, versículo 2 e versículo 7, 2 e 7, diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. No verso 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Primeira coisa, a última visita a Jericó. Segunda coisa, Deus pode salvar o mais vil pecador. Diga amém. Amém. Deus pode salvar. Olha só quem era este homem, Zaqueu, que significava justo. O nome dele era justo, mas tudo o que ele fazia não tinha nada a ver com o nome. Zaqueu era chefe do maior esquema de corrupção de Jerusalém. Zaqueu ganhava dinheiro coletando impostos dos seus irmãos e embolsando aquilo que ele podia extorquir. Roma cobrava a ele, por exemplo, 100 moedas, e ele ia cobrar 200. Passava as 100 de Roma e embolsava 100. Nesse esquema, Zaqueu ficou rico. E Zaqueu não era publicano, ele era o quê? Chefe dos publicanos. Esse homem era odiado. Esse homem era considerado um traidor da pátria, porque ele extorquia os seus irmãos. E quando Jesus entra na sua casa, foi um escândalo total. Porque, meus irmãos, os publicanos, e principalmente os chefes dos publicanos, entrar na sua casa era um escândalo para os judeus. Eles não podiam entrar nas sinagogas. Eles eram classificados como ladrões. Aquele ladrão de rua, eles classificavam no mesmo grupo. Para mim, um ladrão que bate carteira na rua e um publicano e um chefe são a mesma coisa. Era assim que o judeu pensava. Quando ele entrava para adorar, ele era barrado, ele não podia entrar. Mas Deus, naquele dia, ainda que as portas das sinagogas estavam fechadas para Zaqueu, Deus abriu uma porta no céu para ele. E ele foi alcançado para a glória de Deus. Meus irmãos, ainda que aquela multidão odiasse esse homem, mas Jesus amava. Ainda que aquela grande multidão desprezava Zaqueu, mas Deus valorizava ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus veio para esse tipo de gente. Mateus 9 diz assim, que Jesus veio para quem? Para os doentes. Quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Então Jesus vem para abraçar justamente esse tipo de gente. Situações irremediáveis, é essa que Jesus quer. Quem sabe você entrou por essa porta e falava assim: Jesus não deve olhar para mim, é você mesmo que Ele está olhando. Ele não sabe o que eu fiz, Ele sabe o que você fez, mas você ainda continua no radar de Deus.
Independente do que você fez, independente do que você vive, independente da situação, aonde você estiver enrolado, amarrado, Deus pode mudar a tua vida, porque Ele veio para isso, para os doentes. Ele veio. Ainda que você olhe para o espelho e faça o pior diagnóstico da sua vida, é você que Jesus quer. É você. Deus pode salvar o mais vil pecador. Não há casos, meus irmãos, insolucionáveis para Deus. Não há. Deus tem um remédio para qualquer doença. Ainda que os homens digam essa doença é incurável, mas para Deus tem cura. Esse homem não tem jeito, mas Deus diz, ele tem jeito. Deus pode solucionar e salvar qualquer um. Aponte-me o homem mais pecador desse lugar nessa noite. O mais criminoso, o mais miserável. Deus pode salvar esse homem e essa mulher. Você pode estar cheio de problemas, cheio de dificuldades, enrolado, mas Deus está de olho em você. E meus irmãos, diante disso tudo, entra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, contando duas mentiras. Ele diz assim: primeiro, que você tem o poder de resolver a sua vida e não Deus. Eu já ouvi muito gente chegando assim comigo, pastor, eu quero Jesus, mas eu quero me consertar primeiro. O diabo labiou o cara e aí fala assim, não, a chave da minha vida está comigo. Eu me lembro que o meu irmão, que começou a usar drogas aos 7 anos de idade e hoje aos 23 continua usando. Eu me lembro, com 15 anos de idade, ele bateu no peito e falou assim, a hora que eu quiser largar eu largo. Eu falei, duvido. Aí tu vai ver só, ele tem 23 anos e continua escravo das drogas. Porque o ser humano não tem a chave da sua vida. Você tem a chave da sua casa, tem a chave do seu carro, você tem a chave da sua moto, mas da sua vida você não tem. Quem tem a chave da sua vida é o próprio Deus. É o próprio Deus. É Ele que muda essa história. Você não tem esse poder. Satanás quer dizer para nós que nós temos que mudar. A outra mentira que Satanás conta é que você tem o poder de mudar e Deus não tem o poder para mudar. Muitos de vocês devem entrar assim, eu não vou tomar uma decisão hoje porque o meu caso é insolucionável. Eu não vou conseguir largar aquilo. Aquela situação não vai ter jeito. Eu vou cair amanhã, não vai dar certo. Sabe o que é isso? São pitadas de incredulidade e diminuir o poder de Deus. Quando uma pessoa fala assim, Deus não vai resolver a minha vida, você está dizendo que Deus não tem poder para resolver a sua vida. E isso são mentiras de Satanás implantadas na mente de muita gente. Meu irmão, se eu fosse acreditar nisso, eu não estava aqui. Olhe ao seu redor. Essas pessoas que estão aqui, regeneradas, salvas, um dia pisaram nessa mentira e agarraram a verdade de Deus. E hoje elas estão transformadas para a glória de Deus. Se eu pudesse contar um testemunho aqui dessa igreja, meu irmão, eu não precisava nem pregar, só de testemunho de pessoas mudadas, transformadas para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque acreditaram que Deus pode mudar. É isso que você tem que acreditar. E sabe por que o diabo fala isso? Para você ficar num ciclo vicioso. Hoje eu mudo, amanhã eu mudo, amanhã vai ver. Aí fica dando voltas. Irmão, você sabe que você está sendo enrolado, enganado, e você fica nessa coisa de ir e nunca consegue. Jesus quer te libertar disso, meu irmão. Sinceramente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você tivesse poder para libertar você mesmo do cadeado e das prisões que estão lhe acorrentando, você já tinha feito isso. Já tinha feito isso. E por que você não faz? Porque você não tem essa chave. Quem tem essa chave é o próprio Deus. A grande prova é que muitos que estão aqui, é só olhar ao seu redor, irmãos, e ver pessoas transformadas. Quem sabe hoje é o teu dia para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. No versículo 3 e no versículo 4, na sua Bíblia, Deus pode salvar o mais vil pecador. E no 13 e no 4 diz assim: procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
e correndo adiante subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Meus irmãos, Zaqueu queria ver Jesus, mas tinha uma multidão no meio. Zaqueu tinha problemas. Zaqueu queria ver quem estava passando. Ele não estava interessado em Jesus, ele queria ver quem estava passando, quem era esse homem que arrastava multidões. Ele queria saber quem é. Então ele teve dois problemas. O primeiro problema é que multidão para chefe dos publicanos é um problema. Quando um publicano ou um chefe se mete em multidão, sabe qual é o risco de acontecer com ele? A pessoa dá um samba neles, uma pisa. Por quê? Porque era traidor. E a hora que ele entrasse ali, o pessoal ia bicudar aquele homem. Por quê? Porque era um traidor. Ninguém gostava. Mateus, que escreveu o Evangelho, era publicano. Já era odiado. Imagine o chefe dos publicanos. Então Zaqueu tinha pavor de multidão. Ele não podia entrar em multidão. Segunda coisa, sua altura. Ainda que ele entrasse na multidão, ele não ia conseguir ver Jesus. Ele teve dois problemas. 2 impedimentos. Duas coisas estavam empatando ele de ver Jesus. Aí ele resolve como? Subindo numa árvore para ver Jesus. Ainda sem interesse, mas sem pretensão nenhuma. Mas ele estava ali para ver Jesus. Diante disso, meus irmãos, Zaqueu passa por cima dos seus impedimentos, sobe numa árvore para ter uma visão mais ampliada de Jesus. E o que nós aprendemos, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo homem que tenta vir para Jesus tem os seus impedimentos. Tem. E tem muito. Todo homem que tenta ter um contato, toda mulher que tenta ter um contato com Jesus, esbarra em algum impedimento. Alguma coisa mal colocada, alguma coisa que está amarrando ele, está impedindo. Ele não quer renunciar àquilo. Entre nós e Jesus, quando nós não aceitamos, tem uma barreira chamada dilemas, impedimentos. Todo homem tem isso, toda mulher tem isso. Nós esbarramos nos nossos problemas, nas nossas justificativas, nas nossas desculpas. Você olha, e isso é bíblico, você olha para a mulher do fluxo de sangue, ela queria ser curada, só que mulher com fluxo não podia tocar em ninguém, porque era impura. Sabe o que ela faz? Eu vou resolver esse problema, eu não vou tocar nele, eu toco na orla, o meu problema já está resolvido. Você olha o cego que nós lemos, Bartimeu, imagina um cego gritando por um homem que não consegue ver, porque é fácil você gritar por um homem que você está vendo. Agora imagine um homem que você não vê, sair gritando, desesperado, correndo para todos os lados. Era um impedimento para ele, era o único sentido que ele tinha, era o principal sentido que ele tinha, eram os ouvidos. E ele corria desesperado atrás de Jesus, tinha uma turma gritando com ele, tinha seus impedimentos, mas a voz que ele tinha, a única coisa que ele tinha para ir atrás de Jesus, ele usou, gritou e clamou, resolveu seus problemas. Você olha aquele paralítico que não podia entrar na casa onde Jesus estava, ele arruma 4 amigos, abre o telhado e os amigos colocam ele perto de Jesus. Ele tinha muitos problemas, muitos impedimentos, ele podia dar milhões de justificativas, mas ele resolveu seus problemas e encontrou Jesus. Todos esses que eu disse para vocês tiveram problemas, tiveram barreiras, tiveram dilemas, mas tiveram que resolver para ter um encontro com Jesus. Meus irmãos, Jesus salva, Ele liberta, Ele cura, Ele restaura e Ele transforma. Mas os seus dilemas é você que resolve. É você que resolve. É você que toma uma decisão. A porta da salvação ela é aberta, ela é escancarada, meu irmão. Você não entra porque a porta está fechada ou porque tem muita gente entrando. Você não entra porque você não quer. É você que toma uma decisão e vem para Jesus. Quem sabe nessa noite você precisa resolver aquilo que está te impedindo de ter um encontro com Jesus. Quem sabe alguns amigos que você não quer largar. Quem sabe a tua família que você acha que vai ser perseguido. Quem acha
que, quem sabe, pode ser algum problema pessoal, mas você vai ter que resolver isso nessa noite. Você vai ter que renunciar isso nessa noite. Porque eu digo uma coisa para vocês: se você renunciar isso nessa noite, Deus vai fazer um reboliço na sua vida, e você vai ver lá na frente que valeu a pena abrir mão desses dilemas. Pergunte para alguma pessoa aqui se ela se arrependeu de vencer os seus dilemas. Nenhum de nós. Eu nunca vi um crente falar assim: eu me arrependi de aceitar Jesus. Eu nunca vi. Eu estou 14 anos nessa caminhada. Eu nunca vi. O que eu vejo é um cara desviado falando assim: eu sinto saudade de Jesus. Naquele tempo. Esse eu vejo. Um monte de desviado saudosista. Eu vejo isso. Mas um crente se arrepender, depois que eu entrei para Jesus, não prestou minha vida. Olha, negócio, eu estou com saudade desse mundo que, meu Deus do céu, nunca vi. Meu irmão, porque Deus é real, Deus é vivo, Jesus está aqui e Ele muda vidas. Ele muda vidas. Quarta coisa, verso 5 e verso 6, na Bíblia de vocês. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém o quê? Pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Zaqueu ali nos bastidores. Agora chega o chamado de Zaqueu. Ele por ali, pendurado numa árvore, achando que ele ia passar batido, que Jesus não ia ver ele. Jesus olha para cima e faz o maior chamado da vida de Zaqueu. Quem sabe esse homem era chamado por muita gente. Quem sabe muita gente conhecia Zaqueu pela sua posição, pelo seu status. Mas ali quem estava chamando ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era o Filho de Deus. Era o maior chamado da vida de Zaqueu. E quando esse homem, ele desce, tem 4 características marcantes desse chamado de Zaqueu. Primeiro, Jesus, ele olhando para cima. Primeira coisa de um chamado, e creia nisso: Jesus está com os olhos sobre você. Ele está. Jesus está de olho em você. Não importa a distância, não importa o tempo de desvio. Eu estou 20 anos desviado. Meu irmão, Deus está de olho em você. Não importa a situação, não importa o que aconteceu, Deus continua de olho em você. Porque Romanos 8:39 diz que nada pode nos separar, o quê? Do amor de Deus. Mas eu fiz pecados terríveis e horríveis. Deus continua olhando para você. Deus está de olho em você. Segunda coisa, o chamado de Deus, ele é urgente. Quando Zaqueu é chamado, o que ele faz? Ele desce? Não, ele não desce. Ele desce o quê? Depressa, correndo e rápido. Meu irmão, quando Deus te chama, é urgente. Você, quando sente o coração pesando, você já deve ter sentido isso. Aquele incômodo, aquele aperto, é urgente, é hoje. Deus está te chamando. Não é hora hoje de se encher de justificativas. Não estou preparado, eu não estou pronto, não é o momento. Meu irmão, é depressa, é hoje, é urgente, é agora. Terceira coisa, Jesus não está apenas de olho em você, mas Ele está de olho na sua casa e na sua família. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém. Aonde? Entrar na tua casa. Para você poder entender isso, deixa eu contar um testemunho meu. Na minha família, até os meus 24 anos, sabe quantos evangélicos tinham? Nenhum. Minha família tinha espírita, tinha ateu, tinha do candomblé, tinha católico, mas não tinha evangélico. Após a minha conversão e a conversão da minha esposa, para a glória de Deus, da minha família, já tem 7 conversões.
Meu irmão, quando Deus está te chamando, Ele não está olhando só para você, Ele está olhando para a sua família, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus primos. A sua família entra no radar de Deus. E através dessa chamada urgente. E eu não quero nem citar os amigos, porque senão é muita gente. Tudo através da minha vida e da vida da minha esposa. Deus está interessado nas famílias. E quarta coisa, meus irmãos, quando Deus nos chama, devemos fazer isso depressa e fazer com quê? Com alegria, irmãos. Você está alegre por estar aqui nessa noite? Você está alegre? Você está alegre porque você é salvo? Porque o salmista, em Salmo 51, sabe o que ele diz? Restitui a alegria da minha salvação. Tem gente que é salvo e está triste. E você está salvo, meu irmão. Você não tem motivo para ficar triste. Você tem motivo de jubilar e se alegrar. E se Deus está te chamando nessa noite, não fique com medo. Não fique com medo. Fique alegre. Se alegre, pule de alegria, regozije, jubilante. Por quê? Porque Ele poderia não te chamar e Ele te chamou. Ele poderia chamar o do lado e não te chamar. Ele poderia chamar 15 nessa noite e te deixar de escanteio. E você perecer eternamente no inferno. Mas se Ele te chamou, te alegra, porque hoje Deus quer mudar a tua vida. Graças a Deus que Ele está me chamando. E para encerrar, irmãos, versículo 8 diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém, irmãos? Quero chamar o ministério de louvor que suba logo. Irmãos, quem confia em Deus, que Ele não perde vista, quem entende que o chamado é urgente, quem acredita que Deus pode salvar nessa noite, salvar a sua família, e faz isso com alegria, essas 4 coisas, quando você entende isso, vai terminar num fim maravilhoso, bonito, que é a sua conversão, que é a sua salvação. Quando Zaqueu entendeu esses pilares, o texto diz que Zaqueu fica de pé, e ele faz uma das maiores declarações de um convertido dos evangelhos. Ele começa a dizer: Senhor, pronto, já é Deus da vida dele. Porque uns acreditam que tem o Deus da igreja, mas Ele não é apenas o Deus da igreja, Ele precisa ser Senhor da tua vida. E Zaqueu, a primeira palavra: Senhor, Senhor, Senhor. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não apenas transforma a sua mente e o seu coração, Jesus transforma o bolso de Zaqueu. O homem que era acostumado a tomar dos outros, agora está abençoando os outros. Amém, aleluia. O homem que não se preocupava com injustiças, agora se preocupa. Ele não se preocupava com a lei, ele não se preocupava em seguir a lei, agora ele se preocupa porque a lei dizia que se um ladrão fosse pego, ele tinha que restituir 2 vezes mais. Zaqueu fala assim: a conversão é tão grande na minha vida, Jesus entrou tão forte na minha vida, que eu não vou restituir 2 vezes, eu vou restituir o quê? 4 vezes mais. Isso é um homem convertido, irmãos. É quando você muda de vida. Zaqueu não foi salvo quando ele subiu na árvore. Zaqueu não foi salvo quando Jesus viu ele. Zaqueu não foi salvo quando Jesus entrou na casa. Zaqueu foi salvo quando ele diz assim: restituo aos pobres 4 vezes mais, e dou a metade aos pobres dos meus bens. Quando ele declara isso, chama ele de Senhor, então ele está sendo justificado, e o seu nome, que estava no livro agora da condenação, nas trevas, na escuridão, agora está no livro da vida para todo sempre. Jesus está aqui, meus irmãos, e Ele transforma vidas. Eu quero dizer para vocês que se
alguém aqui nessa noite entregar a vida de todo o coração e Jesus não mudar, eu fecho essa Bíblia e vou arrumar outra coisa para fazer. Se eu estou aqui há 40 minutos falando essa palavra, porque eu não tenho sombra de dúvida, nem um centímetro de dúvida que Deus transforma. Deus transforma. O que Ele fez comigo, Ele fará com você. O que Ele fez com o irmão do lado, Ele fará com você. Mas você tem que se entregar. Você tem que se entregar nessa noite. Ainda que você tente mudar e sempre falha, e sempre você faz promessas para Deus e nunca cumpre, meu irmão, hoje é dia de você entregar a sua vida ao Senhor. Fique de pé nessa noite.